Você já pegou um plantão com a seguinte situação? Um paciente com parâmetros ventilatórios baixos, mas que está sedado porque está entubado. E está entubado porque está sedado. Meu nome é Pedro Mendes e o objetivo dessa aula é conversar com vocês nos próximos 20 minutos sobre estratégias de sedação em UTI, justamente para evitar situações como essa. Ao final dessa aula, você saberá responder as seguintes questões. Qual é o meu objetivo ao sedar um paciente na UTI? Quais as estratégias à beira-leito para atingir esse objetivo? E como implementar essas estratégias para que essa mudança efetivamente chegue no seu paciente crítico? E o que o senso comum traz como objetivo de sedação? Lembrando que senso comum não necessariamente é bom para o seu paciente. Então as pessoas acreditam que sedar um paciente de maneira mais profunda pode reduzir desconforto ou dor associada ao tubo orotraqueal. Pode reduzir ansiedade, promover amnésia. Não seria interessante, quase mágico, se aquele paciente que foi entubado ficasse totalmente sedado e ele acordasse e fosse entubado e não lembrasse de nada daqueles momentos sofridos na UTI? Além disso, poderia reduzir a remoção de dispositivos, a retirada de um tubo orotraqueal, retirada de um catéter venoso central ou mesmo uma sonda vesical de demora. Reduzir assincronias entre o paciente e o ventilador mecânico. Ou seja, de uma maneira geral, o senso comum acredita que sedar um paciente de maneira profunda pode facilitar o cuidado ao paciente crítico. Trazendo uma analogia um pouquinho curiosa, seria semelhante à bela adormecida, deitada, plena, sem nenhum contato e totalmente não reativa aos estímulos externos. Plena, deitada naquele leito de terapia intensiva. Mas isso não é o meu objetivo ao sedar um paciente na UTI. O meu objetivo ao sedar um paciente na UTI é deixar ele calmo, colaborativo, entendendo o que está acontecendo ao redor dele. Se eu quiser trazer de maneira um pouquinho mais objetiva para a gente poder discutir, é a escala de Haas, que vai desde um paciente combativo em +4 a um paciente em coma profundo de -5. O que eu busco é um paciente que esteja alerta e calmo, ou no máximo, um paciente que tenha uma sedação leve, ou seja, aquele paciente que acorda quando eu chamo, mantém o olho aberto por cerca de 10 segundos e, na sequência, volta a dormir. Esse é o meu objetivo quando eu sedo um paciente na UTI. Afinal de contas, já desde os anos 2000, já são mais de 20 anos de evidência, mostrando para a gente que a bela adormecida não cabe mais dentro da unidade de terapia intensiva. Porque nos anos 2000, John Kress publicou no New England um estudo com a chamada estratégia de despertar diário. Nessa estratégia de despertar diário, 128 pacientes foram randomizados para manter sedação contínua ou acordar todos os dias. Todos os pacientes recebiam midazolam ou propofol para sedação e morfina para analgesia. E aí eles foram divididos nesses dois grupos. O grupo controle era sedado continuadamente e essa sedação só era interrompida quando o médico achava que ele poderia ser estubado. Então, ele avaliava o paciente todos os dias. Quando ele achava que estava na hora de estubar, ele desligava a sedação e esperava o doente acordar e assim estubava esse doente. Esse era o grupo controle. Já o grupo intervenção era submetido ao despertar diário, no qual a sedação era desligada todos os dias pela manhã e se o paciente agitasse ou começasse a acordar, ou mesmo se acordasse calmo, a sedação era retornada em metade da dose anterior. E quais foram os achados desse estudo? O grupo despertar diário passou 2,4 dias a menos na ventilação mecânica. Além disso, passou 3,5 dias a menos internado na UTI. Afinal de contas, se eu consigo estubar o meu paciente mais cedo, eu consigo tirar ele da UTI mais cedo também. Faz todo sentido. E veja que interessante. O grupo despertar diário fez menos tomografias de crânio por não acordar após a retirada da sedação. E faz todo sentido. Imagina que aquele paciente que for sedado continuadamente, quando eu desliguei a sedação, o sedativo fica recirculando dentro do corpo dele e ele demora a acordar. Nós, como equipe, ficamos angustiados com isso e pedimos uma tomografia de crânio para tentar entender o porquê, quando na maior parte das vezes é sedativo recirculando. Além disso, no grupo despertar diário, quando as tomografias de crânio eram feitas, elas achavam mais alterações. Porque quando meu paciente está acordado e ele apresenta um déficit, eu faço uma tomo porque eu examinei ele e eu consegui pensar, putz, eu preciso realmente fazer uma tomografia de crânio.
Já no grupo sedação contínua, eu faço a tombo de crânio porque eu não sei o que está acontecendo. Então, meus exames são menos efetivos. Eles trazem menos respostas para mim. Mas, assim que esse estudo foi publicado, já saiu um editorial perguntando sobre o sofrimento dos pacientes. Porque o senso comum, às vezes, está enraizado na gente. A gente pode pensar que, olha, esse paciente vai sofrer. E nesse editorial, o que foi trazido foi que os pacientes passariam por uma euforia de agitação durante esses períodos sem sedação, que poderiam ser até mais deletérios do que alguns dias a mais na ventilação mecânica se a sedação não fosse interrompida. Ou seja, as pessoas começaram a se preocupar com relação ao sofrimento nesses momentos de despertar. E o próprio John Kress respondeu essa pergunta 3 anos depois, numa publicação no Blue Journal. Nessa publicação, ele trouxe os efeitos psicológicos a longo prazo daqueles pacientes que haviam despertado ou tinham permanecido sedados durante todo o momento. E o que ele viu é que sedação contínua foi associado a mais sintomas de evitação. Sintomas de evitação são aqueles que, quando você vai entrar em um ambiente que por acaso te lembra o momento da UTI ou qualquer situação estressante, você evita aquele ambiente, você evita situações que possam se assemelhar à condição pela qual você passou. Além disso, esses pacientes tinham mais sintomas intrusivos. Sintomas intrusivos são aqueles pensamentos que invadem a cabeça como intrusos, sem que você dê permissão. Então essa pessoa estava andando na rua, começava a ouvir um apito de um caminhão ou de qualquer coisa, e já relembrava rapidamente toda aquela situação vivida na UTI. E por que isso ocorre? Quando eu estou acordado e alguém me explica, olha Pedro, eu vou fazer um procedimento em você porque é importante, vou colher uma gasometria, eu consigo fazer uma associação cortical do benefício daquele procedimento. Já se eu estou dormindo sedado e vem alguém e me pica, isso dá dor. Não tem uma explicação do porquê que eu estou sentindo dor. E isso vai gerar lá na frente estresse pós-traumático. Então, o grupo sedação contínua tinha mais estresse pós-traumático, diferente do que se imaginava anteriormente. Além disso, basta perguntar para o próprio paciente. Quando o paciente acorda, eu consigo acessar ele e perguntar, você está sentindo dor? Veja essa imagem dessa paciente totalmente acordada e colaborativa. Então eu posso perguntar, se você está sentindo dor, eu vou otimizar a analgesia. A posição está adequada? Quer deitar a cama? Quer subir a cama? Quer tirar aquela dobra de lençol que está incomodando nas suas costas? Quer mudar a posição? Então eu consigo acessar o paciente e perguntar para ele. Posso até mesmo perguntar se daquela maneira está confortável ou se ele prefere dormir à noite, ficar acordado durante o dia, falar com familiares, escrever e se comunicar. Então eu consigo acessar esse paciente. De maneira semelhante, veja essa imagem de um paciente andando junto com a equipe multidisciplinar dentro da unidade de terapia intensiva. Então veja que esse paciente não está sedado e não tem sofrimento associado a isso. Nessa outra imagem, ele é capaz até de fazer um joia. Então eu consigo acessar e perguntar ao próprio paciente se aquela situação está confortável, sim ou não. Então, não sedar continuadamente não está associado a mais sofrimento para o seu paciente. E mais, em 2004, no Critical Care Medicine, o próprio John Kress publicou a taxa de complicações nesses dois grupos. E o que a gente tem é que despertar diário complica 2 vezes menos do que manter o seu paciente totalmente sedado. Esses pacientes fizeram menos barotrauma, afinal de contas, menos ventilação mecânica igual a menos barotrauma. Esses pacientes fizeram menos pneumonia associada à ventilação mecânica. Porque se eu estou há menos dias no ventilador mecânico, meu risco de fazer uma pneumonia associada ao ventilador mecânico é menor. Esses pacientes fizeram menos bacteremia, porque eles estão menos invadidos, então tem menos risco de bacteremia. E como eles se movimentam mais no leito, eles fizeram menos trombose venosa profunda. Tá? Então, despertar diário está associado a metade das taxas de complicações do que uma sedação infusão contínua no seu paciente. E com o tempo, as coisas foram ainda mais além. Então trago aqui uma publicação de 2010, no qual foi testado um protocolo de não sedação. Os pacientes não eram sedados e isso foi comparado com a estratégia de despertar diário. O que foi feito nesse estudo? Então, um grupo recebia propofol para sedação, morfina para analgesia e era acordado todos os dias com uma estratégia de despertar diário. Já o outro grupo não recebia sedação, recebia morfina se dor, aldol se estava agitado ou em delírio, e se isso não dava certo, era assim iniciado o propofol com a estratégia de despertar diário. E o que eles viram com a estratégia de não sedação? Foram 4,2 dias a menos de ventilação mecânica. Foram 9,7 dias a menos de UTI. E foram 24 dias a menos no hospital. Mas lembrar que isso foi num ambiente totalmente controlado, em um estudo unicêntrico,
em um local onde eu tenho uma relação de um enfermeiro para cada paciente. Ou seja, uma situação quase um mundo mágico. E esses achados não se sustentaram quando isso foi extrapolado em um estudo multicêntrico com diversas UTIs. Então, no estudo non-SEDA, no qual 700 pacientes em ventilação mecânica em diversas UTIs foram testados para não sedação versus despertar diário, esses achados que eu mostrei anteriormente não se confirmaram e eu tive mais extubação acidental no grupo não sedação. Então, o grupo que ficava sedado teve 4% de taxa de remoção dos positivos de extubação acidental. Já o grupo não sedação chegou a 8,9%. Então, se eu não tomar cuidado, acordar esse paciente sem ter uma situação adequada de vigilância, esse paciente sim se estuba mais do que no grupo despertar diário. Então, uma sugestão sobre como fazer no dia a dia. Ao iniciar o seu plantão, defina em equipe, com todo mundo envolvido, quais pacientes terão a sedação desligada. Comunique a todos os envolvidos no cuidado que aquela sedação foi desligada, para que eu possa aumentar a vigilância naquele paciente. Ao despertar, acesse o conforto do paciente. Veja se ele não tem dor, veja se ele quer mudar de posição, veja se dá para permanecer sem sedação ou se eu preciso religar. Caso necessário, religue a sedação em metade da dose se o paciente estiver inquieto ou agitado. Mas considere manter sem sedação se esse paciente estiver calmo e colaborativo. Então eu volto para aquele slide lá no começo, quando eu falei de senso comum, colocando um pouquinho de ponto e contraponto aqui. Então a gente pensa, inicialmente, que sedação contínua pode estar associado a menos desconforto, a menos ansiedade e estresse, a menos assincronias, ao menor risco de remover dispositivo e que ela pode facilitar o meu cuidado. Mas a gente viu agora, nesses últimos slides, que de tudo isso que eu coloquei, talvez reduzir menos dispositivo faça sentido. O resto não faz. Não melhora o cuidado do seu paciente. Porque em contrapartida, como contraponto, despertar diário está associado a menos tempo de ventilação mecânica, menos ansiedade e estresse, menos tempo de UTI e hospital, menos complicações. Afinal de contas, não é facilitar, é efetivamente cuidar do seu paciente crítico. Ok? Logo, quando eu vejo isso, eu penso, bom, se já tem 20 anos ou mais de publicação sobre o despertar diário, isso deve ser feito em todas as UTIs, correto? Não, isso não é feito em todas as unidades de terapia intensiva. E uma publicação do JAMA em 2016, chamado Checklist ICU, mostrou que o despertar diário é feito em apenas 35 a 40% dos pacientes. Só isso. E a gente para pensar, mas 1/3 só dos pacientes são expostos a essa estratégia que está em voga já há mais de 20 anos. Mas pensa você no seu plantão na UTI. Vocês desligam a sedação de todos os pacientes todos os dias? Não existe nenhuma resistência para fazer isso? É fácil fazer isso? Todo mundo aceita facilmente? Não, né? Então, assim, existem barreiras que dificultam a implementação dessa estratégia de despertar diário. E a gente precisa discutir sobre essas barreiras e pensar em como implementar o despertar diário, como vencer essas barreiras. E para discutir essas possíveis barreiras, eu trago uma publicação do Critical Care de 2014 que fez a seguinte situação. Pensou na natureza da barreira, com uma descrição dela, e uma intervenção possível sobre como manejar essa situação. A primeira é uma situação de conhecimento. Ou seja, é possível que na sua unidade não exista familiaridade com a estratégia de despertar diário. Eu nem sabia que isso era bom, eu posso ainda ter aquele conceito mais antigo de que eu preciso manter meu paciente sedado a maior parte do tempo. E como que eu vou intervir nisso? Eu vou fazer uma sessão educacional, talvez até uma aula semelhante à que estamos tendo nesse exato momento, sobre sedação mínima e despertar diário. Vão ter preconceitos, vai ter rejeição, então eu posso discutir preconceitos e formas de iniciar esse processo de implementação do despertar diário na minha unidade. Além disso, uma outra barreira ainda de conhecimento é a falta de percepção. Pode ser que você acredite que você já faça isso na sua UTI, mas quando você vai ver, boa parte dos pacientes não estão sendo acordados todos os dias. E como é que eu faço para intervir numa situação como essa? Eu posso fazer um benchmarking, eu posso comparar diferentes unidades. Se uma UTI está recebendo e usando muito mais propofol e midazolam do que uma outra unidade, alguma coisa está errado. Alguém não está fazendo o despertar diário de maneira adequada, ainda mais se os pacientes têm o mesmo perfil. Como que eu posso fazer para vencer isso? Eu posso comparar o uso de sedativos e os resultados nas diversas UTIs. Olha, a UTI A está usando o dobro de midazolam e os pacientes têm o dobro de tempo de ventilação mecânica. Se eu levar isso para a UTI B e explicar, olha gente,
vocês precisam melhorar os seus dados, a gente precisa pensar numa estratégia para otimizar. É possível modificar isso. Muitas UTIs têm baixa adesão à estratégia de despertar diário sem nem mesmo saber, acreditando que já fazem o correto. Uma outra barreira ainda de conhecimento é a falta de eficiência. Ou seja, eu posso saber que isso é bom, olha, eu sei que despertar diário é bom. Eu posso saber que eu não faço isso, olha, eu sei que é bom, mas eu não estou conseguindo fazer. E o porquê eu não consigo fazer é porque eu não consigo implementar. Eu tento, eu falo, eu educo as pessoas, mas não está caminhando. O que eu posso fazer para vencer essa barreira? Então, uma intervenção possível é seguir exemplos. Uma estratégia de coaching, propriamente dito. Então, é usar estratégias que deram certo em outras unidades naquela unidade que não está conseguindo implementar. Eu posso dividir experiência, fazer um feedback. Olha, essa estratégia deu certo, vamos implementar a estratégia. Ah, olha, deu certo na minha unidade também, eu vou lá e dou um feedback para a equipe. Gente, olha, a gente está usando menos Propofol, menos Midazolam, menos Fentanil. Então, eu dou um feedback constante para estimular a estratégia de despertar diário. Alguns casos que foram mais complicados, eu posso colocar eles em discussão. Então, discuto com toda a equipe. Gente, aqui deu certo por causa disso, aqui deu errado por causa daquilo. E eu vou conseguindo vencer essa barreira de conhecimento passo a passo. Uma outra barreira possível é a barreira de atitude. Essa é uma difícil. É uma falta de concordância. A pessoa pode falar, Pedro, eu sei que tem esses estudos aí, eu sei que o John Kress já publicou, mas eu não concordo. Eu acho que isso machuca o doente, eu não quero fazer. Eu não concordo com você, não confio no que você está me trazendo. Como que eu posso tentar vencer isso? Validação externa. Então eu posso trazer uma pessoa de renome ou um líder acadêmico que tem uma credibilidade maior para conseguir mostrar. Talvez, trazendo um líder acadêmico, eu consiga contaminar as pessoas da minha equipe, uma contaminação do bem. Eu consigo fazer com que elas entendam os benefícios e passem a adotar a estratégia de despertar diário. Uma outra barreira é a barreira comportamental. E principalmente com relação ao conflito entre equipes multidisciplinares. Então, se eu tiver uma situação no qual eu implemento o despertar diário, mas assim que o primeiro paciente se estuba, eu começo a caçar culpados, nunca mais ninguém vai desligar sedativo na sua unidade. Porque se esse paciente se estubar, a culpa vai ser sua, vai ser minha, vai ser de X ou de Y. Isso não pode acontecer. Então, qual seria uma intervenção possível? Definir objetivos comuns e não caçar culpados. Na visita multidisciplinar, pode-se discutir os benefícios dessa estratégia. Além disso, eu vou envolver as equipes. Bom, gente, olha, é importante a gente desligar a sedação, porque esse paciente estuba mais rápido, ele tem uma chance maior de sair do hospital. E aí todo mundo vai querer atuar para conseguir otimizar isso. Além disso, eu preciso estimular a opinião de todos os envolvidos no cuidado. Porque em alguns momentos, a gente pode achar que uma coisa é certa e não é para aquele paciente em questão. Por exemplo, eu passo no beira-leito e falo, olha gente, vamos desligar a sedação desse paciente? E o enfermeiro vira para mim e fala, Pedro, ontem quando desligou, ele agitou demais, ele ficou combativo, ele ficou agressivo com a equipe. Então talvez nesse paciente, ao invés de desligar totalmente a sedação, eu posso simplesmente reduzir. Não vou desligar tudo, eu vou reduzir. Ou num paciente ao lado, eu posso pensar, putz, acho que esse paciente ele é grande, se ele acordar vai dar trabalho. E o enfermeiro pode falar o oposto, olha, Pedro, ele acordou ontem, calmo e tranquilo, acho que dá sim para desligar totalmente a sedação. Então escute a opinião de todas as pessoas ao redor para tomar uma decisão, principalmente numa visita multidisciplinar à beira-leito. E assim, a gente vai conseguir implementar o despertar diário a todos os pacientes na nossa unidade de terapia intensiva. Ou, é claro, quase todos. Porque, como toda regra, temos algumas exceções nas quais a gente não vai aplicar a estratégia de despertar diário. A hipertensão intracraniana é uma delas. Nesse caso, eu estou usando sedativo com o objetivo de abaixar a pressão intracraniana. E esse paciente não é candidato à estratégia de despertar diário até eu ter um controle adequado da pressão intracraniana dele. Outra situação é o estado de mal epilético. Nesse caso, a sedação está sendo usada como anticonvulsivante. E eu não vou despertar esse paciente até otimizar as drogas de base para controlar a crise convulsiva dele. Um terceiro e último caso é a síndrome de desconforto respiratório agudo em fase aguda, na qual eu estou usando a sedação e talvez até mesmo o bloqueio neuromuscular com o objetivo de ventilação mecânica protetora. Nesse caso, eu não vou acordar o paciente ou porque ele está bloqueado, e eu não quero que ele acorde bloqueado, ou porque eu preciso otimizar a ventilação mecânica protetora. Então, nessas três situações, eu não vou promover o despertar diário no meu paciente, mas são situações bem específicas. Então, na prática, e o objetivo é que você consiga sair dessa aula e aplicar isso para o seu paciente. Avalie diariamente o seu paciente.
Desligue a sedação, o despertar diário, com participação de toda a equipe envolvida. Reinicie em metade da dose se necessário. Trate sempre dor, trate delírio se você achar adequado. E use sedação mínima, ou seja, sem sedação, se você achar que é seguro na sua UTI para aquele paciente, naquela condição específica. Então, voltando àquelas perguntas que a gente trouxe no começo da aula. Qual o meu objetivo ao sedar um paciente na UTI? Meu objetivo é um paciente menos sedado, que acorda facilmente ao chamado, um RAS 0 a -2. Além disso, quais as estratégias à beira-leito para atingir esse objetivo? Eu vou usar a estratégia de despertar diário ou até mesmo sedação mínima, se for seguro. Eu não vou desligar a sedação e virar as costas para o meu paciente, de modo que tem um risco maior dele se estubar. Além disso, como implementar essas estratégias? Eu vou criar um protocolo assistencial na minha unidade. Eu vou investir em educação de toda a equipe. Eu vou envolver todo mundo no cuidado. Assim eu consigo que essa estratégia chegue efetivamente ao meu paciente. Lembrando que meu objetivo não é facilitar o cuidado, é efetivamente cuidar do paciente crítico. Muito obrigado.